Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Cabo da PM nega ter matado Valério Luiz. Ministério das Cidades vai liberar 400 milhões de reais do PAC para Goiás. Ministério Público Federal de Minas analisa a declaração sobre elo entre Lula e Mensalão. Ex-ministro da Justiça Fernando Lira morre aos 74 anos. Bento XVI dá sinais de que pretende viver recluso depois da renúncia. FIFA faz balanço positivo da primeira etapa de venda de ingressos da Copa do Brasil. E as notícias do Goiás, Vila e Atlético. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 35%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Papa prega verdadeira renovação da igreja. No estado de São Paulo, Bento XVI pede verdadeira renovação da igreja. Correio Brasiliense, dólar chega à menor cotação em 9 meses. Valor econômico, Petrobras terá déficit até 2020. Estado de Minas, cerco ao táxi ocioso. BH Trans promete fiscalizar para que cada carro cumpra a jornada de pelo menos 12 horas por dia. Jornal do Comércio, democracia de luto por Fernando Lira. 0 hora, tropas federais chegam a Santa Catarina para transferir presos. Brasil Econômico, governo não vê futuro no acordo de comércio entre Estados Unidos e Europa. O Popular, reforma do aeroporto afeta 185 mil passageiros. Diário da Manhã, caso Valério, agenciador apanha na delegacia. 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Começam hoje os trabalhos de plenário na Assembleia Legislativa de Goiás. A sessão solene de abertura está marcada para logo mais às 9 horas. Na ocasião, vão discursar 2 deputados, Carlos Cabral do PT pelas oposições e Turizak do PSDB representando a bancada de apoio ao governo. Durante a sessão, o representante do Poder Executivo também usará da palavra quando apresentará uma mensagem que normalmente aborda os planos do governo para esse ano. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Helder Valim do PSDB, fala da expectativa para os trabalhos desse ano. A expectativa é muito positiva. Temos nessa legislatura, com certeza, uma das mais produtivas na história dos últimos 30 anos da Assembleia Legislativa. Foram os deputados e deputadas dessa legislatura que apresentaram até então, até o momento, o maior número de projetos, uma quantidade muito grande de audiências públicas, e a Casa recebe agora 5 novos deputados. São deputados que a grande maioria já com experiência de legislativo, então a expectativa é muito positiva no sentido que nós temos um ano muito tranquilo, nós não temos eleições esse ano, o governo do Estado tem um volume muito grande de obras para serem apresentadas e colocadas em execução no Estado, então nós realmente estamos com uma expectativa muito positiva em relação ao desenvolvimento dos trabalhos aqui na Casa. Nós sabemos que a bancada de apoio ao governo aqui é majoritária, mas não analisando por esse prisma, analisando que a Assembleia Legislativa também torce por um bom desempenho do governo. A expectativa nesse sentido para esse ano é boa? Muito boa. O governador Marconi Perillo conseguiu colocar a Casa em ordem em 2011, 2012 e hoje tem um volume muito grande de recursos em parceria com o governo federal, recursos do próprio Tesouro Estadual, para dar início, logo depois do final das chuvas, no final de março, início de abril, um grande número de obras importantes que vão gerar riqueza, desenvolvimento
desenvolvimento, geração de emprego, melhoria da qualidade de vida do povo goiano. O início da apreciação e votação de matérias pelos parlamentares acontece somente na sessão ordinária da próxima terça-feira, quando também serão convocadas sessões extras para a eleição do segundo secretário da mesa diretora. Em 10 de outubro, quando da eleição da nova mesa diretora, foi eleito para o cargo o deputado Hildo do Candango, do PTB. No entanto, em razão de sua eleição para a Prefeitura de Águas Lindas, o parlamentar renunciou ao mandato parlamentar em 31 de dezembro de 2012, vagando assim o cargo. A segunda secretaria será ocupada pelo deputado Marlúcio Pereira, também do PTB. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. A Secretaria das Cidades, em parceria com a Associação Goiana dos Municípios, reúne prefeitos goianos a partir das 9 horas da manhã para repassar informações sobre o PAC Pavimentação. O encontro vai ser no auditório da Selg, no Jardim Goiás, em Goiânia. O Ministério das Cidades vai liberar 400 milhões de reais para Goiás. A verba tem origem do PAC 2, Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. 7:07. Municípios reclamam de burocracia para conseguir recursos do governo federal. De acordo com a Associação Goiana dos Municípios, metade das prefeituras de cidades do interior do estado está com pendências junto ao governo federal, o que impede os investimentos da União. Elas estão no cadastro único dos convênios, espécie de SPC das cidades. De acordo com o presidente da AGM, Luiz Antônio Estival, são prefeituras que não conseguem fechar as contas e por isso são barradas no processo de repasse de recursos. Outros problemas que ocorrem com frequência são atraso de obras e falta de projetos de qualidade. Luiz Estival diz que as cidades terão que buscar capacitação para receber o pacote de benefícios do governo federal. Se o município não tiver esse preparo, ele não consegue fomentar ou captar esses recursos que realmente que Brasília oferece. Agora a burocracia é muito grande, as dificuldades dos municípios são muito grandes, porque hoje a gente vive um momento de escassez de recursos. Talvez aquele município pequeno ele não tenha condições de ter um corpo técnico preparado para realmente para esses desafios, para habilitar o município a ter acesso a esses recursos, principalmente do PAC. Mas nós temos trabalhado enquanto entidades para realmente a AGM, junto com o Conselho Regional de Contabilidade, a gente formatar aí um projeto. Estamos estudando esse projeto a nível federal, junto com a Secretaria da Casa Civil, Secretaria Institucional, no sentido seguinte: se a gente consegue viabilizar um convênio para que a gente montamos uma central de projetos para oferecer aos municípios. Ao inaugurar o diálogo com os prefeitos do mês passado, o governo federal anunciou um pacote aos municípios de quase 67 bilhões de reais. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ex-prefeitos têm dificuldades para realizar a prestação de contas. Para os ex-prefeitos, o mandato terminou dia 31 de dezembro, mas as preocupações não. Ontem foi um dia de agitação para muitos deles, já que era o último dia para a prestação de contas referentes ao mês de dezembro. O não cumprimento da lei pode provocar uma série de punições, inclusive enquadramento por improbidade administrativa e com consequente inelegibilidade por algum tempo. O presidente da Associação Goiana de Municípios, Luiz Estival, diz que a entidade fez um alerta antecipado aos ex-prefeitos sobre o processo de prestação de contas. A questão técnica é muito burocrática, né? A exigência é muito grande. Ontem foi o último dia que os prefeitos tinham para entregar suas contas, né? E entregar uma cópia das contas do mês de dezembro também aos prefeitos que assumiram a partir de 1º de janeiro, né? Que tipo de penalidade prefeitos que não cumpriram essa determinação pode acontecer? Vão sofrer questão de multas, né? E sanções aí também junto questão de inadimplência, junto ao Tribunal de Contas, tomada de conta especial por parte do Tribunal de Contas, processo de improbidade. Tem uma série de situações aí que incorrem. Aqueles prefeitos que deixaram o cargo devem ter bastante cuidado com relação a essa prestação de contas, então. O ano passado a GM fez vários encontros regionais, fizemos um congresso goiano de municípios alertando o prefeito sobre o encerramento das contas, né? Sobre essa questão de encerramento. Então fizemos um trabalho muito forte nesse sentido, orientando os prefeitos que tinham aí que cumprir várias etapas, que não deixassem as contas de fazer. Então a GM fez esse trabalho junto com as entidades, orientando tecnicamente, inclusive com o Tribunal de Contas, orientando os prefeitos dessa questão legal aí de cumprir os prazos da lei, né? E com relação ao balanço geral referente ao ano passado? O prazo encerra até dia 15 de abril. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7:10. O mundo em sua casa. Política nacional. Morreu ontem em São Paulo, aos 74 anos, o ex-ministro da Justiça, Fernando Lira. Ele estava internado desde o dia 5 de janeiro com problemas cardíacos. O recifense Fernando Lira foi um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição à ditadura militar.
que mais tarde passou a se chamar PMDB. Fernando Lira foi eleito 7 vezes deputado federal. Na segunda metade da década de 80, no governo do presidente José Sarney, ele assumiu a pasta da Justiça e foi responsável pelo fim da censura no país. O corpo do ex-ministro será sepultado às 5 da tarde no cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. A presidente Dilma Rousseff afirmou que a democracia brasileira perdeu um dos seus mais expressivos defensores. 7h11. Mais de 20 municípios se preparam para o pleito em março e abril próximos. 24 cidades brasileiras já têm datas para a realização de novas eleições para prefeito e vice-prefeito, segundo informações atualizadas do Tribunal Superior Eleitoral. Os pleitos estão agendados para os meses de março e abril. A confirmação de uma nova ida às urnas atinge municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraná e Amapá. Em todas essas regiões, as eleições foram anuladas depois que os candidatos que concorreram com o registro de candidatura rejeitado obtiveram mais de 50% dos votos válidos. Os votos recebidos por eles foram anulados pela Justiça Eleitoral, o que impediu o candidato de ser diplomado e empossado. Assim, os cargos estão sendo ocupados interinamente pelos presidentes das câmaras de vereadores até que os novos pleitos sejam realizados, como explica o especialista em direito eleitoral Leonardo Hernandes. Assume o presidente da Câmara Municipal a condição de prefeito interino e depois com a realização de eleições suplementares, ou, se for o caso, aqueles municípios cujo o primeiro candidato, o vencedor, não obteve mais 50% mais um dos votos válidos, nessa hipótese, assume o segundo lugar. Segundo o TSE, também é possível a anulação do pleito quando é constatada a prática, no processo eleitoral, de qualquer fraude ou irregularidade. A eleição de 2012 foi a primeira com plena aplicação da lei da ficha limpa. De Brasília, Marina Fauci. 7h13. O procurador do Ministério Público Federal em Minas Gerais, Leonardo Augusto Melo, analisa o depoimento em que Marcos Valério, condenado como operador do mensalão, acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de envolvimento com o esquema de compra de votos no Congresso Nacional. De acordo com o Ministério Público Federal, o documento chegou à sede da instituição em Belo Horizonte na quarta-feira e foi encaminhado ao Núcleo de Patrimônio Público. Em depoimento dado em setembro do ano passado, Marcos Valério disse que o ex-presidente Lula autorizou empréstimos dos bancos rurais e BMG para o PT, com o objetivo de viabilizar o esquema, segundo o jornal Estado de São Paulo. Além disso, de acordo com o jornal, Valério afirmou no depoimento que despesas pessoais do ex-presidente foram pagas com esse dinheiro. Como Lula não tem mais foro privilegiado no Supremo, o que acontece com o presidente da República, ministros e parlamentares, o processo não pode ser analisado na Procuradoria-Geral da República. 7h14. O Papa Bento XVI pediu uma renovação da igreja e deu sinais de que pretende viver recluso depois da renúncia. No terceiro dia depois do anúncio da renúncia, o Vaticano ainda procura respostas na Constituição Apostólica que possam indicar como viver com um Papa em ação e outro em clausura. O porta-voz do Vaticano, Frederico Lombardi, considerou a possibilidade de Bento XVI vir a ser chamado de Papa Emérito, mas é apenas uma hipótese. Os motivos da renúncia ainda são razão de incômodas e intensas especulações. Padre Lombardi confirmou a informação de que o Papa caiu e bateu a cabeça durante uma viagem ao México no ano passado, mas negou que esse seja um dos motivos para ele deixar o cargo. O secretário particular de Bento XVI, recentemente consagrado bispo Dom Jorge, vai acompanhar o Papa na vida monástica. O porta-voz da Santa Sé não confirmou a escolha do banqueiro belga Bernard de Corte para a presidência do Banco do Vaticano. Uma escolha que o Papa Bento XVI poderá fazer nos próximos dias ou horas, talvez no último decreto do seu pontificado. 7h15. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
A Polícia Civil marcou para amanhã a reconstituição do atentado à bomba em Anápolis. O delegado Éder Ferreira, responsável pelo caso, disse que a reprodução simulada do crime que feriu gravemente um casal de namorados deverá ser realizada por volta das 3 da tarde. O crime aconteceu no dia 5 de janeiro, quando um ciclista jogou um artefato explosivo dentro do carro onde estavam Thaís Mendes, então com 18 anos, e o namorado Guilherme de Almeida, de 20 anos. O veículo estava parado no sinaleiro em cruzamento no centro da cidade. O principal suspeito, Ingles Queiroz Costa, de 31 anos, preso em Goiânia por detonar bombas em um ônibus do transporte coletivo, foi transferido para Anápolis. Ele assumiu o crime na capital, mas negou ser o autor do ataque ao casal. Em Aparecida de Goiânia, um artefato explosivo foi encontrado na cidade empresarial. O explosivo foi detonado na cidade empresarial em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, um funcionário que trabalha numa empresa de radar estava fazendo uma manutenção de aparelho na GO 070 e percebeu o artefato dentro de uma caixa no veículo. O funcionário então voltou para a empresa com a bomba e acionou a Polícia Militar junto com o Comando de Operações Especiais. As equipes confirmaram que se tratava de um explosivo que foi detonado. Ninguém ficou ferido. A polícia ainda não tem informações sobre a origem da fabricação do artefato. As investigações serão feitas agora pela Polícia Civil. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. O cabo da Polícia Militar, Ademar Figueiredo, negou ter assassinado o cronista esportivo Valério Luiz em julho do ano passado. Durante o depoimento, que durou cerca de 2 horas, o militar confirmou a versão já apresentada à polícia em depoimento prestado em agosto do ano passado. É o que revela a delegada Adriana Ribeiro, que preside o inquérito policial. Ele nega que tenha participado do crime do Valério Luiz e também esclarece alguns pontos dentro da investigação, né, que para nós são importantes. Que pontos são esses? Bom, esses pontos são sigilosos nós estamos ainda fazendo a investigação, então há muita coisa ainda a ser investigada. Nós vamos cumprir aí o prazo dos 30 dias e, se necessário, nós vamos prorrogar a prisão temporária dos suspeitos. E, ao final, né, como para nós está provada a participação dos representados, vamos pedir a preventiva. Em relação ao cabo Ademar Figueiredo, as investigações vão continuar e, com certeza, esse interrogatório trouxe elementos para nossa convicção de que Marquinhos realmente está falando a verdade. A delegada Adriana Ribeiro disse ainda que os depoimentos de Marcos Vinícius e o do cabo Figueiredo têm pontos divergentes e convergentes. Há pontos distintos desses 2 interrogatórios e é por isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos ouvindo, reinterrogando. Isso não quer dizer que semana que vem a gente não possa ouvi-los novamente. À medida que a Polícia Civil achar necessidade, nós vamos interrogar novamente, seja qualquer um dos 5 ou outra pessoa também que venha trazer mais esclarecimento aos fatos. O advogado da família de Valério Luiz, Paulo Teles, acompanhou o depoimento do acusado e saiu com a seguinte impressão. Ele não trouxe esclarecimento nenhum. Ele nega que sequer conheça Marquinhos. Diz que nunca viu Marquinhos. Embora o Marcos conste nos depoimentos que ele foi no açougue do Marcos, esteve com o Marcos. O Marcos diz que uma vez foi preso numa blitz pelo Figueiredo e, entretanto, Figueiredo continua negando. Adriana Ribeiro não descartou a realização de uma acariação entre os envolvidos no crime. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. O advogado de Urbano Malta, um dos acusados de envolvimento na morte do cronista esportivo, diz que cliente foi agredido na cela da DENARC. Urbano de Carvalho Malta, desde que foi preso, acusado de envolvimento na morte de Valério Luiz, está recolhido numa cela da Delegacia de Repressão a Narcóticos, a DENARC, no Complexo das Especializadas. Na tarde desta quinta-feira, ele teria sido agredido por um agente da Polícia Civil. A afirmação é do advogado do acusado, Emerson Vita. Para o advogado, o cliente dele não está tendo a proteção devida. Ele foi agredido porque ele é uma pessoa ligada a pistoleiros, é ligado a crime de pistolagem. Por esse motivo, o agrediu. Com chutes e socos. É um policial civil? Policial civil, da DENARC. O senhor já identificou esse policial? Já solicitei isso. O senhor identificou já esse agressor também? Pode fazer alguma denúncia contra ele? Não, eu ainda não foi identificado, a princípio, que eu já comuniquei o titular, doutor Odair, já estava tomando essa providência. Tão logo não seja informado qual o nome, nós vamos estar procedendo a formalização da denúncia junto à corregedoria.
O advogado Emerson Vita disse ainda que nos próximos dias vai pedir um habeas corpus para Urbano. Ele explica por quê. Toda prisão, ela tem que atender uma necessidade. Nesse caso do Urbano, não tem por que mantê-lo preso. Ele não tem um perfil, não existe nenhum risco para que ele venha interferir nas investigações, não existe risco de fuga, ele tem endereço certo. Então não há por que mantê-lo preso. A medida hoje ela já não atende mais a necessidade da medida. Já para Valério Luiz Oliveira, filho da vítima, há um risco na soltura de qualquer um dos acusados. Porque nós não temos dúvida que se eles forem soltos, é um perigo não só para a nossa família, né, mas para a família dos acusados, por exemplo, para a família do Marquinhos, enfim. E sem sombra de dúvida eles também podem atrapalhar as investigações, né? Dos acusados detidos, Urbano Malta e Marcos Vinícius ainda estão presos na carceragem do Complexo das Especializadas. Maurício Sampaio está na CPP e o Sargento da Silva na Academia da Polícia Militar. Já o Cabo Figueiredo continua preso, mas não por este crime, e sim por estar envolvido num outro crime, e ele está preso no Batalhão Anhanguera. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Uma adolescente de 15 anos foi levada para a Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais em Goiânia pelo próprio pai. Ela foi encontrada depois de roubar o carro dele e fugir de casa com o namorado de 16 anos na madrugada do último domingo. De acordo com o homem, que preferiu não ser identificado, a filha organizou a fuga enquanto ele estava trabalhando. Segundo o pai, a menor, o namorado e um amigo agrediram a mulher dele. Depois da tortura, eles pegaram a chave do carro com o controle do portão e fugiram. Os dois adolescentes foram para Rio Verde, onde ficaram hospedados em um hotel até serem localizados pelos familiares. O pai da garota disse que durante a fuga eles venderam as rodas do veículo. Uma operação conjunta da Divisão Especial de Repressão ao Crime Organizado de Brasília e Grupo de Repressão ao Crime Organizado de Goiás resultou na apreensão de 12 máquinas caça-níqueis ontem, em Lusiânia. De acordo com o delegado Alexandre Lourenço, as investigações giravam em torno de 3 locais que seriam usados como casa para jogos de azar. As 12 máquinas apreendidas foram encontradas no terceiro ponto investigado, uma chácara, no município de Lusiânia. 4 pessoas foram detidas, sendo 2 apostadores e 2 administradores. Tanto as máquinas quanto os envolvidos foram encaminhados ao primeiro DP de Lusiânia. 7h23. Aqui em Goiânia, a Polícia Civil apreendeu máquinas caça-níqueis no setor Pedro Ludovico. A ordem da Polícia Civil é não tolerar o crime. Num trabalho de investigação, os agentes localizaram um estabelecimento no mercado municipal no setor Pedro Ludovico, onde funcionavam 5 máquinas caça-níqueis e uma banca do jogo do bicho. Apesar da grande circulação de pessoas, o crime vinha sendo praticado. O delegado Valdir Soares, do 8º Distrito Policial, que abrange a área e mais 13 bairros daquela região, contou que uma pessoa foi presa. Imediatamente fizeram a prisão do proprietário do estabelecimento, que administrava o local, foi conduzido à delegacia, foi autuado num procedimento policial, vai ser encaminhado a juízo e as máquinas nós estaremos pedindo a destruição dela. O dono do estabelecimento vai responder em liberdade pelo crime de prática de jogos de azar e jogo do bicho, mas a polícia avisa que o trabalho não parou. O que interessa mesmo a nós chegar é nas pessoas que controlam esses jogos aqui em Goiânia, especialmente na nossa região, e fazer a prisão dessas quadrilhas de criminosos que interferem em mortes de pessoas, em corrupção e em outras situações que o estado de Goiás conhece muito bem. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. Devido ao aumento registrado nos últimos dias no preço da gasolina e principalmente com o objetivo de apurar a ocorrência de irregularidades no repasse deste aumento ao consumidor, o Procon Goiás realiza nos próximos dias visitas a vários postos de combustíveis de municípios do interior do estado. Para falar mais sobre essa fiscalização, vamos conversar agora com a Aline Montavon, que é gerente de fiscalização do Procon. Bom dia. Bom dia. Quais serão as primeiras cidades que vão ser visitadas pelo Procon? Vão ser cidades do norte, inicialmente por Minas Sul, Campinas Sul, Estrela do Norte, e havendo a necessidade a gente vai se estender ali no norte do estado. Foi exatamente no norte do estado que a gasolina chegou a ser vendida a mais de R$ 3,20. Esse valor é considerado abusivo? Bem, para averiguar se houve aí um aumento abusivo ou não, nós vamos estar notificando os postos a estar apresentando notas fiscais de compra, de venda antes do reajuste, depois do reajuste, e as notas fiscais de compra
das distribuidoras. Somente assim, fazendo uma análise dessas notas fiscais, a gente vai poder afirmar ao consumidor se houve realmente um abuso excessivo aí desse aumento do repasse da gasolina. Aline, mas há indícios, denúncias de que essa variação de preços dos combustíveis na cidade norte do estado é grande. Exatamente, é muito grande. E a alegação deles é por conta do transporte, né? Que isso acaba que encarece a gasolina. Só que em cidades próximas ali também, a gasolina não está tão alta. Então é exatamente isso que nós vamos averiguar. Se realmente houve um abuso por parte desses donos de postos ali daquelas cidades. Depois da fiscalização e se os postos forem notificados, eles terão quanto tempo para regularizar a situação? No prazo de 10 dias, eles têm que apresentar essa documentação para a gente. Não apresentando, eles vão ser autuados por descumprimento de notificação. E apresentando e não estando de acordo com o repasse que foi autorizado pelo governo, nós estamos autuando, eles vão ter 10 dias novamente para estar apresentando a defesa, e esse processo vai tramitar no nosso jurídico. A multa pode chegar a 6.300.000, e isso depende do faturamento econômico de cada posto de gasolina e da infração e até mesmo da reincidência deles. Aline, aqui em Goiânia, região metropolitana, como é que está o comportamento do mercado? Bem, no caso de Goiânia e região metropolitana, a gente não vê esse alinhamento de preço nem esse aumento excessivo. Mas caso o consumidor desconfie que um posto aumentou além da conta, pode estar fazendo a denúncia no nosso 151, que a gente vai estar comparecendo com a nossa equipe de fiscalização no posto para estar fazendo essa notificação e recolhendo aí essas notas fiscais. Aqui em Goiânia, o preço do litro da gasolina é encontrado em média a R$ 2,89. Existe um preço ideal para o preço do produto? Na verdade não, porque o mercado ele tem a livre concorrência, então ele pode estar aí colocando o preço que ele quiser, desde que não haja um abuso nisso. Realmente o preço médio é de R$ 2,89. O Procon Goiás, na semana que vem, vai estar fazendo aí uma pesquisa de preços de gasolina e de etanol e vai estar divulgando essa pesquisa até na quinta-feira. E como que o consumidor, então, pode denunciar aumento abusivo? No 151, que é o nosso telefone do Disque Denúncias, ou até mesmo informações, ele pode estar ligando e denunciando, deixando o nome do posto, o endereço. Essa denúncia é anônima, ele não precisa de se identificar, e a gente vai estar comparecendo ao local para estar fazendo essa averiguação. Gerente de fiscalização do Procon Goiás, Aline Montalvão, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Obrigado, bom dia. Procon Goiás, que vai fazer uma fiscalização nos postos de combustíveis, principalmente cidades do interior do estado. A fiscalização começa no norte de Goiás, onde há indícios de aumento abusivo de preços da gasolina. Agora são 7h29. Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas inicia discussões para desenvolver projeto que prevê ações de prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes químicos em Goiás. O encontro reuniu representantes dos 8 órgãos que compõem o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas. A meta é realizar um trabalho conjunto para a viabilização de um projeto de prevenção ao uso de entorpecentes. As ações devem envolver também organizações não governamentais que já trabalham com dependentes químicos e seus familiares. A ideia, segundo a presidente do grupo, Ivânia Fernandes, desenvolver políticas públicas voltadas para prevenção, repressão e tratamento. A nossa proposta é nos conhecermos, começarmos de fato a alinhar as nossas ações e ter uma ação não só com ações do governo, mas sim todos os órgãos públicos que já têm um trabalho direcionado a isso. Questão do Ministério Público, da Justiça Terapêutica, todos nós estamos buscando parcerias, conhecendo as ações que todos desenvolvem, para que a gente junto possa vir desenvolver uma ação onde tenha um resultado, uma ação positiva, onde é de fato não só na coibição, mas também na prevenção, no tratamento e na reinserção, e dar um pouco de dignidade a essas famílias que têm sofrido tanto com a questão das drogas. Nós estamos ampliando também a questão das vagas nos hospitais, onde essas vagas vão possibilitar pessoas que não têm condição financeira também ter o sistema de tratamento na questão dos usuários da dependência de drogas. O Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas foi criado em novembro do ano passado e reúne órgãos governamentais nas áreas de saúde, educação, segurança pública, esporte, lazer, cultura, cidadania e trabalho e planejamento. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31.
Pela primeira vez em 15 anos, a Polícia Rodoviária Federal registrou queda no número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais que cortam o estado no Carnaval. Neste carnaval de sexta-feira, dia 8, até a quarta-feira de cinzas, nas rodovias federais em Goiás, a Polícia Rodoviária Federal registrou 104 acidentes, com 65 pessoas feridas e 12 mortes. O reforço no policiamento, a parceria com a Polícia Civil e a lei seca mais rigorosa promoveram a redução de ocorrências na comparação com o carnaval do ano passado. A afirmação é do superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Júlio César Gomes. Sim, para nós sim, né? Todos os esforços somados, parceria com a Polícia Civil, pegando as pessoas e conduzindo em flagrante mesmo aqueles que dirigiam embriagado, nós tivemos uma redução no número de acidentes, né? Quase 10% no número de acidentes, quase 30% de redução no número de feridos e ainda quase 30% no número de mortos. Então, com todos os esforços, com o rigor da lei, nós tivemos uma redução e esperamos que essa seja a tendência futura. No carnaval do ano passado, nas rodovias federais em Goiás, foram 115 acidentes, 91 feridos e 19 mortes. Em 2013, a parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil realizou 4.399 testes do bafômetro. 110 motoristas foram autuados por dirigirem bêbados. 30 deles foram presos. 6 pagaram fiança de R$8.000 cada. A delegada titular de acidentes de trânsito, Nilda Andrade, garante que a parceria com a Polícia Rodoviária Federal vai continuar. A Polícia Civil pretende fazer parceria com a Polícia Rodoviária Federal todas as vezes que ensejar alguma manifestação da Polícia Rodoviária para a operação ou então em ocasião de festividades. No total, 4.612 condutores foram multados por diversas infrações, como excesso de velocidade e ultrapassagem em locais proibidos. Houve o recolhimento de 294 documentos vencidos e foram recuperados 7 veículos roubados. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Hemocentro precisa de sangue O positivo, cuja demanda é maior nas unidades de saúde. Das 140 bolsas de sangue existentes na geladeira, apenas 19 são deste tipo de sangue. No início do ano, as doações costumam sofrer uma queda em função das férias e do carnaval, quando os doadores viajam para outras cidades. A média registrada atualmente é de 80 doações diárias, quando o ideal são 200 por dia. 7h33. Fiscalização do juizado de menores em casas noturnas da capital vai ser intensificada para evitar a entrada de menores de 18 anos. Segundo o Juizado da Infância e Juventude, é cada vez maior o número de denúncias de menores em festas e boates de Goiânia, onde os adolescentes são encontrados muitas vezes em coma alcoólico e sob efeito de drogas. Uma ação conjunta está sendo desenvolvida em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Agência Municipal do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, em apoio aos agentes de proteção, que muitas vezes são agredidos e ameaçados durante a fiscalização nesses locais. De acordo com a diretora da Divisão de Agentes de Proteção do Juizado, Ana Ordália de Freitas Rezende, as regras são claras, mas muitos proprietários de casas de shows e organizadores de eventos facilitam a entrada de menores. Outra situação é a apresentação de documentos falsos. Os adolescentes são encaminhados para a DEPAI, Delegacia de Investigação, de Crimes da Criança e Adolescente. Então, lá vai abrir um procedimento, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público e vai ser aplicada uma medida para ele. Quem não verificou, não teve o cuidado, que é o proprietário, ele será autuado por não ter tido o cuidado devido, e verificado que aquele documento é falsificado. De acordo com o comandante do policiamento da capital, Coronel Márcio Queiroz, a Polícia Militar está ao lado do juizado e de outros órgãos para garantir a segurança da população e dos profissionais que atuam na fiscalização. Tem um determinado local que existe grande denúncia de som alto, de abuso, exploração sexual, e muitas das vezes que esses órgãos agindo isoladamente, eles não conseguiam atingir o seu objetivo. Agora, indo aí essa pleiade de órgãos, existe uma ação mais contundente que resolve o problema de forma mais perene, cada um dentro da sua atribuição, o bombeiro, a Secretaria de Fiscalização, a Polícia Militar, o juizado, cada um fazendo o seu trabalho, ou o cidadão ele resolve o problema sanas irregularidades, ou o seu estabelecimento será fechado em definitivo. O comandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Alberto Machado Borges, afirma que todos os bares e boates da capital foram vistoriados na semana passada e alguns
estabelecimentos foram fechados temporariamente e podem reabrir após adequações. Aquelas boates onde elas apresentaram um problema estrutural, a questão de saída de emergência que não está adequado à norma, essas sim foram interditadas. Até o final deste mês, o efetivo de 230 agentes de proteção vai ter um reforço de mais 68 servidores, que já estão em treinamento. Denúncias de festas impróprias para menores podem ser feitas pelo 32 36 2700 ou pelo site jij.go.gov.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. Começa a funcionar o novo serviço da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Para acessar o serviço, basta o usuário entrar no site www.semar.goias.gov.br e clicar no ícone Fale Conosco. A partir daí, basta verificar qual gerência é responsável pela dúvida a ser sanada e enviar um e-mail para o endereço indicado. Cada gerência tem um servidor designado para responder às perguntas, o que será feito de maneira rápida e objetiva, como explica a superintendente executiva da Semar, Jaqueline Vieira. Porque muitas pessoas se dirigem à secretaria e buscam algumas gerências para levar suas questões, né? Então, seja para fazer uma denúncia e nem sempre eles vão ter lá um atendimento disponível. Nós temos um quadro de funcionários que tem muitas atividades, né? A demanda nossa é muito grande, então muitas vezes não tem quem faça o atendimento naquele momento que a pessoa se dirigiu à secretaria. E uma forma também da gente buscar agendamentos prévios. Muitas pessoas saem da sua cidade, chegam até aqui e sem um agendamento prévio muitas vezes não tinha como ser atendidas. Ou o gerente estava em viagem, e aí aquilo criava um constrangimento e um desconforto muito grande, né, para as pessoas que saíam da sua cidade e vinham buscar algum serviço aqui. Então é uma forma da gente fazer agendamentos também, dar os esclarecimentos necessários. Repetindo o site www.semar.goias.gov.br. O ícone é Fale Conosco. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. A seguir, as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. A segunda fase da venda de ingressos pela internet para a Copa das Confederações começa hoje a partir das 9 horas. A FIFA fez um balanço positivo da primeira etapa de venda. De 800 mil ingressos para os 16 jogos da competição, 426 mil já foram vendidos, 209 mil direto ao público na primeira fase, que já se encerrou. Mas ainda tem ingressos disponíveis para quase todos os jogos, inclusive para a final no Maracanã. 7h40. Em meio ao clima no clássico deste sábado, Vila Nova continua com o ciclo de contratações. A diretoria do Vila Nova apresentou ontem à tarde no Anésio Brasileiro Alvarenga a 19ª contratação da temporada 2013. Meia de 23 anos, Diego Barbosa, vem por empréstimo junto ao Bragantino. Empréstimo com duração até o final do Campeonato Goiano. Nesse meio tempo, caso o jogador agrade ao técnico Dário Pereira, a diretoria do Vila vai tentar a renovação do contrato até o final desta temporada. Diretoria colorada que ainda trabalha no sentido de trazer o lateral direito Chiquinho
até amanhã deve estar definida esta situação e pode pintar também mais um jogador para o meio-campo. Em relação ao clássico de amanhã diante do Atlético, os preços dos ingressos R$20 arquibancada, 40 cadeira. Time do Vila, que deve ser definido hoje no treino da manhã com o técnico Dário Pereira, mas não deve ser diferente de Vinícius no gol, Ivan na direita, Thiago Viana e Neto Gaúcho no miolo de zaga, Hernani voltando de contusão na esquerda. O meio-campo com Alexandre Carioca, Diego Paulista, Romário e Magnum. No ataque, Henrique Dias e Marco Aurélio. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Atlético deve ter somente uma mudança para o jogo com Vila Nova. O técnico Valdemar Lemos praticamente definiu o Atlético para o jogo de amanhã contra o Vila Nova, no estádio Serra Dourada. O segundo clássico que o Atlético vai disputar neste Goianão. O primeiro foi um empate contra o Goiás. O Atlético, que até aqui não venceu no campeonato goiano e está na penúltima colocação com 4 pontos conquistados. Valdemar Lemos escala o Atlético com Márcio, John Lennon, Arthur Giareta e Leonardo. O meio-campo com Madson, Dodó, Hernandes e Robson. No ataque, William Barbio e Ricardo Jesus. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Artilheiro do Goiás em 2012 está liberado para enfrentar o Goianésia. O atacante Walter, que foi o artilheiro do Goiás em 2012 na Série B do Brasileiro, 16 gols em 23 jogos, foi regularizado. Ontem, no final da manhã, o nome do jogador foi divulgado no site da CBF. Walter é mais uma boa opção para o técnico Anderson Moreira para o jogo de domingo contra o Goianésia. A princípio, o jogador ficará no banco de reservas, mas deve estrear no Campeonato Goiano no decorrer do jogo de domingo, que começa às 4 da tarde contra o Goianésia. Confronto dos dois melhores times do campeonato, o líder Goiás e o vice-líder, o time do Goianésia. No treinamento coletivo ontem à tarde no CT, 4 novidades no time titular. Lateral direito Vitor, zagueiro Valmir Lucas, lateral esquerdo Heron e o meia Renan Oliveira. No entanto, o lateral esquerdo Heron ainda não foi regularizado, mas deve ser nessa sexta-feira. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 2 clubes brasileiros entraram em campo ontem pela Copa Libertadores da América. Em casa, o Grêmio foi surpreendido pelo Huachipato do Chile, perdeu por 2-1. No Pacaembu, o Palmeiras sofreu, mas venceu o Sporting Cristal por 2-1. 7h44, estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Lembrando que o horário de verão termina às 0h do próximo domingo. Os relógios devem ser atrasados em 1 hora em 11 estados e no Distrito Federal. E termina na próxima semana o prazo para quem quer pagar o IPTU com desconto em Goiânia. Mais de 450 mil carnês do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, já foram entregues em Goiânia. O contribuinte que pretende aproveitar o desconto oferecido para o pagamento à vista deve ficar de olho no prazo, alerta a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Finanças, Eliane Laperche. Até o dia 20 de fevereiro de 2013, que a pessoa pode pagar o IPTU com redução com desconto de 10%. Caso ela opte por parcelamento, aí já será em 11 vezes sem o desconto de 10%. Neste ano, o reajuste foi de 5,53%, taxa menor que a do ano passado, quando o aumento foi de 6,64%. O valor é corrigido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Caso o contribuinte entenda que o imposto foi calculado com erros, pode registrar uma reclamação, como explica Eliane Laperche. Caso o contribuinte entenda que há algum erro no lançamento do tributo, ele pode protocolizar uma reclamação, objetivando a revisão do lançamento no prazo de até 30 dias após o vencimento do imposto, do IPTU. E essa reclamação ela pode ser protocolizada nas lojas de atendimento ao público ou no VaptVupt. Quem não recebeu o carnê para pagamento do IPTU deve retirar o boleto por meio do portal da Prefeitura no endereço www.goiania.go.gov.br ou procurar as lojas de atendimento da Prefeitura ou as unidades do VaptVupt. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h46. O Estado economizou 385 milhões de reais para os cofres públicos estaduais entre 2011 e 2012. A economia está demonstrada no balanço de gastos apresentado ontem pela Segplan. A redução aconteceu graças à implantação de uma série de novos processos de controle e monitoramento de gastos em todos os órgãos do governo. A maior parte veio de 9 processos licitatórios, especialmente nas áreas de combustível e telefonia móvel e fixa. Goiás criou mais de 28 mil empresas em 2012. Recorde dos últimos 10 anos. Goiás bate recorde na criação de empresas nos últimos 10 anos. Conforme dados da Junta Comercial do Estado, em 2012 foram abertos 28.163 novos empreendimentos. Comparando apenas com 2011, o salto foi de 17,8%. O gerente regional metropolitano do Sebrae, Eduardo Alcântara, enumera os motivos do crescimento. O empreendedor ele passou a apostar no seu conhecimento, na sua capacidade de empreender uma atividade. Então esse eu diria assim, ele dá um olhar diferente naquilo que outras pessoas pura e simplesmente achavam que, aquilo ali não vai dar certo. Qualquer atividade, seja ela comercial, ou industrial, ou prestadora de serviço, ou mesmo rural. Esse é um primeiro fator. O outro também é que o Estado aponta com boas políticas públicas, um bom ambiente para a implantação das pequenas empresas, seja ela microempresa ou mesmo um empreendedor individual. Esse é um outro aspecto. Terceiro aspecto a ser destacado é o preparo desse empreendedor. Ele está entrando agora no mercado cada vez mais com um pouco mais de conhecimento do que nos anos anteriores. Por vários motivos, o melhor acesso às escolas, o melhor acesso à questão de uma capacitação. Por outro lado, 2013 começou com alta no número de falências requeridas e decretadas, 47 no mês de janeiro, conforme dados divulgados pela Serasa, 20% a mais que dezembro do ano passado. Eduardo analisa estes números. A questão dos números das falências, muitas vezes é o não preparo, é o profissional, é a pessoa tem uma certa habilidade e ele entra naquele ramo de negócio achando que por si só terá resultado quando ele tem apenas a questão do conhecimento técnico, da habilidade. Empreender uma empresa é entender a respeito de compras, de estoque, do preço de venda, de relacionamento com o cliente. Entre 2011 e 2012, o crescimento no número de microempreendedores individuais também foi expressivo. Em 31 de dezembro de 2011, havia em Goiás 60 mil registrados. Na mesma data do ano seguinte, quase 97 mil. Salto de 60%. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, exigiu melhorias nos serviços de telefonia fixa. Uma regulamentação publicada estabelece novas metas para as concessionárias. Entre elas, um limite para o número de reclamações dos usuários, no máximo 4% do total de linhas para as ligações locais. As regras passam a valer em 4 meses. Abertas as inscrições para o programa Lavoura Comunitária. Já está disponível o edital de chamamento público para as prefeituras e entidades que têm interesse em participar do programa Lavoura Comunitária para a safra 2013-2014. O edital e a lista com toda a documentação necessária pode ser encontrada no site www.agronegócio.goiás.gov.br. As inscrições vão até o dia 15 de abril. Eva Sintra, gerente de programas comunitários da SEAGRO, explica que a meta é cultivar cerca de 10 mil hectares de milho e arroz. Esse programa é um programa consolidado no Estado, já há mais de 10 anos. É um programa consistente, um programa que atende com muita capilaridade todo o Estado, ele atende diversos municípios. Agora nós temos meta de atingir 200 municípios, para as próximas 2 safras, e é um programa de muita capilaridade, de bom atendimento para a população carente. Então ele atende pessoas que realmente necessitam melhorar a segurança alimentar, Então a gente tem atingido diversas comunidades rurais e prefeituras municipais. A documentação deve ser entregue nos escritórios da Agência de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás, a EMATER, que depois será enviada para a Secretaria de Agricultura. A SEAGRO fornece sementes e fertilizantes, a EMATER disponibiliza assistência técnica e os produtores entregam parte da colheita como contrapartida. É feito um contrato entre o Estado, um termo de cooperação, na verdade, entre o Estado e essas entidades ao final têm como dever entregar 2% da produção obtida, dessa atual safra, 2%, da próxima será 4%.
4% para a gente atingir mais pessoas carentes. Então, eles vão ter essa obrigação de devolver daquilo que foi colhido, e não de uma perspectiva, de um sonho de colheita, é aquilo que realmente foi colhido. Daquilo que foi colhido, ele vai trazer para nós e nós vamos repassar para a OVG fazer a entrega para as entidades beneficentes. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.ceagro.gov.br ou pelo telefone 3201-8905, 3201-8905. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. 12 municípios já aderiram ao programa Prefeito Aliado do Progresso, da FAEG. O programa foi lançado em janeiro último e 50 prefeituras manifestaram interesse. 13 já formalizaram um convênio com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. A ideia inicial é identificar e qualificar oportunidades de melhoria que favoreçam o aperfeiçoamento do ambiente de negócios dos produtores rurais, empresários e comunidades dos municípios, com o objetivo de desenvolver as regiões mais necessitadas. O superintendente da FAEG, Claudinei Rigonato, afirma que para desenvolver suas potencialidades, os municípios precisam investir em planejamento. Tem uma diversidade muito grande de atividades no município. E o que a gente pretende com isso é trazer a sociedade para discutir essas potencialidades e estabelecer um foco, estabelecer uma área de atuação que vai gerar o desenvolvimento. Não é simplesmente o que um ou outro imagina, né, ou pensa que seja necessário, mas aquilo que de fato vai redundar no desenvolvimento global do município. Então a gente vai traçar um planejamento de ações que com certeza vai conduzir a esse desenvolvimento tão necessário. Não é aquilo que eu penso, mas aquilo que o município, na verdade, pode dar de resposta e que precisa para poder evoluir. O programa Prefeito Aliado do Progresso será desenvolvido em 5 fases: visita ao município, diagnóstico, planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Agricultura, elaboração do plano estratégico do setor rural e a implantação e acompanhamento das ações. Karine Pinheiro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. A taxa de inadimplência do comércio varejista avançou 11,8% em janeiro de 2013, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo informações da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em conjunto com o Serviço de Proteção ao Crédito. CELG comemora a elevação de nível dos reservatórios. O nível dos reservatórios do subsistema elétrico Sudeste e Centro-Oeste continua a subir e chegou a 42,9%, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. No início do ano, os níveis estavam em 28%, considerado baixo para o subsistema, que corresponde a 70% da capacidade instalada de energia do país. De acordo com Asley Steca Stendorf, diretor técnico e comercial da CELG, o aumento nos níveis possibilita a redução do uso de energia termoelétrica, que por sua vez deve baratear a conta de energia. Em função do nível muito baixo, começou a se despachar térmicas que tem um custo de operação bem mais alto. Mas aí agora, com o equilíbrio aí do reservatório, vai se diminuindo essas térmicas de custo mais alto e mantendo só as de custo mais baixo. Já os níveis dos reservatórios do subsistema Nordeste, que corresponde a 18% da capacidade instalada de energia, atingiram 38,6%. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Pacientes de hemodiálise não precisam mais buscar medicamentos no Juarez Barbosa. A Secretaria Estadual da Saúde, por meio da Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa, assinou nesta quinta-feira um termo de responsabilidade com o Hospital das Clínicas de Goiânia e a Renal Clínica para que o paciente de hemodiálise receba os medicamentos na clínica em que faz o tratamento. Por enquanto, 400 dos 3.100 pacientes serão beneficiados, mas a meta é que até agosto, as 15 clínicas que realizam hemodiálise na região metropolitana sejam incluídas no projeto. É o que explica o secretário de Saúde, Antônio Faleiros. Esse é o primeiro passo que nós estamos dando para justamente melhorar o atendimento aos nossos usuários lá na dispensação que é feita no Juarez Barbosa. Hoje todos eles têm que se demandar ao Juarez Barbosa, ao prédio físico lá do Juarez Barbosa. A partir de agora, pelo menos esses que são dependentes de hemodiálise receberão já os seus medicamentos nas próprias clínicas aonde eles tratam. Com isso já é um grande passo. Nós fizemos já esse primeiro chamamento, é claro que as duas primeiras que se propuseram foram essas duas, as demais nós já estamos em tratativas para que todas elas possam também aderir a esse projeto. De acordo com a diretora-geral do Juarez Barbosa, Jacirene de Melo Alves, a Central de Medicamentos pretende em breve entregar a medicação nas casas dos pacientes. Isso deve ocorrer, segundo ela, após a construção da nova sede do Juarez Barbosa. A gente está aguardando a conclusão do prédio novo, onde vai sediar o Juarez Barbosa. Então, após a mudança, após, vamos dizer,
assentarmos a poeira na casa nova, então a gente vai retomar o projeto da entrega dos medicamentos em casa. Rossana Catão, filha do paciente Israel Catão, de 89 anos, comemorou a notícia. Para ela, o serviço vai facilitar muito a vida dos pacientes e dos familiares. Isso é um grande ganho para todos os pacientes que fazem hemodiálise. Primeiro que a questão do transporte, né? Vai ser feito com muito mais segurança, porque já vai ser direto da própria central da central de medicamentos, entregue à própria clínica. Isso também já é uma coisa interessante em termos de conservação do medicamento. E, além disso, para o próprio paciente, menos uma preocupação, menos um desgaste, mais uma tranquilidade para o paciente que é portador de uma doença crônica. O paciente que sofre de insuficiência renal crônica passa por cerca de 3 sessões semanais de hemodiálise. Cada uma dura aproximadamente 4 horas. Eloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Dieta alimentar ajuda a eliminar substâncias tóxicas ingeridas durante o carnaval. Depois dos excessos cometidos no carnaval, nada como uma dieta desintoxicante para ajudar o organismo a eliminar todas as toxinas que foram ingeridas. Essa dieta pode durar até uma semana e deve excluir alimentos ruins para o corpo. É o que explica a nutricionista Nicole Silva. Uma dieta desintoxicante é aquela em que seguimos uma alimentação voltada para a eliminação de toxinas no nosso organismo, onde o principal órgão envolvido é o fígado. Então, devemos excluir alimentos que sobrecarregam o fígado e colocar nutrientes para ajudar a eliminação de substâncias tóxicas. Nicole Silva também destacou os alimentos que devem compor uma dieta desintoxicante. Primeiramente, eliminar o álcool, alimentos processados, cafeína, a gordura trans, o excesso de sal, corante, conservante e metais tóxicos. Agora, os alimentos que utilizamos para ajudar nessa eliminação seria frutas e verduras de preferência orgânicas, né? Uma das verduras que mais utilizamos é a couve. Podemos fazer um suco verde pela manhã, um suco de maçã com couve, gengibre, né? Podemos estar utilizando as brássicas também, que no caso são o brócolis, couve-flor e repolho. E outros coadjuvantes, que é o alho, a cebola, o própolis, o chá verde e condimentos como a cúrcuma. E também não podemos esquecer, né, da água, que a água é que vai fazer todo o processo de limpeza do corpo. A nutricionista apontou um cardápio ideal para quem quer eliminar os excessos cometidos durante o carnaval. Água de coco com linhaça e couve, gengibre, castanhas, alimentos integrais, né, um pão integral, no almoço, arroz de preferência integral, salada orgânica, frango de preferência orgânico também nesse período. No meio da tarde também poderíamos estar fazendo uma salada de fruta, acompanhada com grãos, linhaça, amaranto, quinoa. E no jantar, fazendo uma sopa. No caso, uma sopa que poderia ter legumes, né, frango, cúrcuma, que é o açafrão, e chá verde durante o dia. A dieta desintoxicante não é indicada para a perda de peso. Ela tem apenas o objetivo de eliminar as toxinas acumuladas no organismo. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. A tragédia de Santa Maria. Uma ação civil pública pediu indenização de R$3 milhões para cada vítima que morreu no incêndio da Boate Kiss em 27 de janeiro. A Polícia Civil começa na próxima semana a ouvir secretários e fiscais da Prefeitura da cidade e os responsáveis do Corpo de Bombeiros por liberar o funcionamento da casa noturna. 239 pessoas morreram por causa do incêndio. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou os pedidos de habeas corpus para o empresário Mauro Hoffman, um dos sócios proprietários da Boate Kiss, e de Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira. Eles estão presos desde o dia do incêndio. Ontem caiu para 37 o número de pessoas que seguem internadas por causa do acidente. 8 delas respiram com a ajuda de aparelhos e estão em estado crítico. Noticiário internacional. Astrônomos de todo o mundo estarão atentos hoje à passagem do asteroide, que às 5h30 da tarde vai se tornar o primeiro de 45 metros de comprimento a ser observados a apenas 27.700 quilômetros da crosta terrestre. Isso equivale a menos de 1/10 dos 384 mil quilômetros que separam a Terra da Lua. A distância mínima será atingida quando o corpo celeste de 130 mil toneladas estiver na direção do Oceano Índico, perto da ilha de Sumatra, na Indonésia, e será possível vê-lo com a ajuda de instrumentos em partes da Ásia, Oceania, Europa e África. Por passar tão perto da Terra, no entanto, o asteroide
não vai entrar no anel geoestacionário uma área que orbitam os satélites e a Estação Espacial Internacional, que também não devem ser atingidos pelo asteroide. Segundo os cientistas, a passagem não vai causar interferências nos meios de comunicação. Agora são 8h01, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.